Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a extrema crise que se instalou entre os Estados Unidos e o Irã após a morte do general Qasem Soleimani, o segundo homem mais forte do Irã e o líder da Força Quds. E tentarei responder uma pergunta muito repetida aqui no canal: vai ter guerra? Hoje, 3 de janeiro, é uma data que não será esquecida tão cedo no Oriente Médio. Num ataque cirúrgico por meio de um drone, o Major-General Qasem Soleimani, o líder da Força Quds, um dos ramos mais bem treinados e mais bem equipados da Guarda Revolucionária Islâmica, foi morto logo após sair do aeroporto de Bagdá, no Iraque. A Força Quds que liderava é responsável pela chamada Guerra Não Convencional, o que envolve, entre muitas outras coisas, o treinamento e o apoio a grupos e milícias pró-iranianas no estrangeiro, como por exemplo o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen e diversas milícias pró-iranianas espalhadas pela Síria, pelo Iraque e pelo Afeganistão. O objetivo dessa estratégia é bem claro: enfraquecer os adversários do Irã por meio de ataques indiretos, diminuindo as chances de Teherã ser diretamente acusado de ações hostis. A importância da Força Quds é tão grande no Irã que o general Soleimani respondia diretamente ao líder supremo, o Ayatollah Khamenei, transformando-o, na prática, no segundo homem mais poderoso do Irã. O ataque que resultou na sua morte foi ordenado pessoalmente pelo presidente Trump, que declarou que o Pentágono tinha informações que confirmavam planos iranianos para o ataque contra instalações americanas no Oriente Médio, como o ataque realizado contra a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no dia 31 de dezembro de 2019. E agora, a pergunta que não quer calar: a morte do general Soleimani pode resultar numa guerra aberta entre os Estados Unidos e o Irã? Trata-se de uma pergunta para a qual não há uma resposta inequívoca, mas é óbvio que o Irã irá retaliar de alguma forma. Nas relações entre grandes potências, um ataque precisa ser respondido, no mínimo, na mesma moeda, sob pena do país atacado demonstrar fraqueza e falta de determinação. O general Soleimani não era um general qualquer do Irã. A sua relevância no espectro militar e político iraniano era gigantesca. E, além disso, era uma figura muito bem vista por praticamente todos os iranianos. O que leva a crer que a resposta iraniana com certeza virá. Mas, pessoalmente, duvido que seja na forma de um grande e contundente ataque, como, por exemplo, através do lançamento de foguetes e mísseis de cruzeiro contra embaixadas e instalações americanas, ou com mísseis antinavio contra embarcações dos Estados Unidos na região. Por maior que seja a vontade do Irã se vingar com um poderoso ataque, eles sabem que numa guerra aberta não vencerão. Um conflito como esse seria desastroso para todos, inclusive para Israel e também para a Arábia Saudita. O Irã tem uma grande capacidade ofensiva em termos de mísseis e foguetes, e num ataque realmente maciço e concentrado, são capazes de causar grandes estragos em todo o Oriente Médio. Mas eles sabem que a resposta norte-americana e dos seus aliados na Europa e na região seria ainda mais dura e terrível, o que poderia colocar em risco a própria sobrevivência do regime teocrático de Teherã. Não há dúvidas de que a resposta iraniana virá, mas, na minha opinião, será sob a forma da intensificação de ataques indiretos por meio justamente dos grupos que a Força Quds mantém e apoia, o que poderá envolver mais ataques com foguetes contra Israel, mais ataques contra bases americanas na Síria e no Afeganistão, mais ataques contra embaixadas e instalações americanas no Oriente Médio, e há mais ataques contra a Arábia Saudita. Os iranianos podem ser bem extremistas, mas não são estúpidos e não irão arriscar uma guerra aberta que eles sabem que, no longo prazo, perderão. A morte do general Soleimani será usada para justificar o aumento das suas ações na região, o que significa que tempos mais tenebrosos virão, mas duvido que isso leve a uma guerra aberta e irrestrita. Na loja do canal você encontrará